Olá, esse projeto ele consiste em uma pesquisa exploratória para a criação das matérias didáticas para a disciplina de mecânica automotiva do IFRN Campus Matarazzo. E ele tem como orientador o professor Danilo de Souza e como pesquisadoras e estudantes Vitória Candice, Maria Clara e Sangeíba, que atualmente são discentes do curso integrado de mecânica. Esse projeto ele tem como perspectiva avaliar a satisfação dos discentes com a bibliografia disponível no campus Mossorana, a fim de compreender a real necessidade de um livro para o ensino técnico-científico. Inicialmente, ele era para ser um projeto presencial, mas com o agravamento da pandemia do Covid, ele foi todo remoto, por base de questionários e reuniões pelo Microsoft Teams. Agora eu passo a minha fala para a Clara, que ela vai explicar um pouco mais sobre a problemática acerca do nosso projeto. O Instituto Federal, por mais que ele seja uma instituição técnica, ele tem grande parte de seus alunos que acabaram de sair do ensino fundamental e que estão estudando no Instituto Federal em nível médio, assim como a modalidade subsequente também. Não está estudando em uma forma de ensino superior, mas ainda assim em um nível médio. E grande parte dos livros da biblioteca do campus Mossoró trazem livros com uma linguagem bastante técnica, de difícil compreensão, que não são classificados como livros didáticos. Os nossos livros que recebemos para as demais matérias de ensino médio normal, como história, português, geografia, eles são caracterizados como os livros didáticos, porque qualquer aluno consegue estudar normalmente pelo livro sem nenhum tipo de auxílio. Mas os demais livros de matérias técnicas, eles possuem termos, detalhamento de processos, detalhamento de cálculos, que não são abordados de uma forma de fácil compreensão. E o nosso projeto, ele traz justamente isso, essa pesquisa exploratória para saber a opinião dos alunos quanto à satisfação dos livros técnicos do campus Mossoró. Agora eu passo a minha fala para a Candice, que vai falar um pouco sobre os resultados. O nosso projeto, como Isla já falou, ele foi feito todo remotamente. Dessa forma, a gente aplicou inicialmente, foi feita pesquisa no site da biblioteca do campus para um levantamento de quais materiais existiam na biblioteca. Logo depois foi feita uma análise desses materiais, comparando com todos os conteúdos que estão na ementa do curso. Logo em seguida, foi feita uma pesquisa acerca de qual tipo de questionário iria ser usado no projeto. O questionário escolhido foi o questionário do tipo Likert. E também foi feita a elaboração do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, o TCLE, que foi anexado junto ao questionário e respondido por todos os participantes da pesquisa. A pesquisa contou com as respostas do questionário tanto de alunos do subsequente quanto de alunos da modalidade do integrado. E foi divulgado e programado durante o período de 9 de agosto até 10 de setembro de 2021. As respostas revelaram principalmente que os alunos, apesar de, em alguns casos específicos de alguns materiais, existir uma satisfação grande, eles ainda se sentem meio desamparados quando a questão é os materiais. Uma vez que não há nenhum material que contemple todos os conteúdos da ementa e nenhum deles é voltado justamente para a questão do ensino didático. E a maioria deles tem a linguagem mais rebuscada, de difícil compreensão, o que distancia os alunos dessas matérias. Muitas vezes chega a desestimular e até mesmo a desistirem do curso técnico por dificuldade na compreensão. Dessa forma, foi feito também um levantamento com esses alunos
acerca da opinião deles da elaboração de um novo material. E apesar da satisfação, como eu já disse, com alguns materiais específicos, a maioria dos alunos optaram pela elaboração de um novo material, com a sugestão de um material que contemplasse todos os conteúdos da disciplina e que fosse voltado unicamente para o ensino da disciplina no campus, tanto para os alunos do subsequente quanto do integrado, que contasse com a linguagem mais acessível, menos rebuscada, mais questões, mais resoluções de questões e também figuras e outros materiais que facilitem o entendimento do aluno. Esse projeto, primeiramente, ele serve de base para um novo projeto que poderia ser realizado futuramente, que é o de criação desse novo material. Então, através desse projeto, do nosso projeto de questionário, a gente planeja conseguir as respostas, os levantamentos e apontamentos dos alunos e, assim, a elaboração de um novo projeto com um novo material que alcance e se assemelhe às estruturas que os alunos querem. Quanto à importância do nosso projeto, cabe salientar também sobre a importância da diminuição da evasão escolar, justamente porque muitos alunos, ao se depararem com dificuldades em relação à aprendizagem das matérias técnicas, acabam se sentindo desestimulados e acabam optando por trancar o curso ou até mesmo desistir do curso. E, nesses casos, uma apostila ou um material, um e-book, alguma coisa do tipo que ajude na aprendizagem dessas matérias técnicas iria diminuir esse índice de evasão escolar nos institutos federais, que, segundo o NIP, justamente no ano de 2018, houve um aumento de 12,8% nesses casos de evasão para os institutos federais. Além do mais, dessa desistência por conta de alunos que obtêm essa dificuldade, também existe aqueles casos de alunos que possuem algum distúrbio de aprendizagem, como é o exemplo do TDAH, ou também como é o exemplo da dislexia, que são distúrbios que dificultam a aprendizagem por meio da leitura ou por meio da falta de atenção. Então, um material que fosse mais intuitivo, mais didático, que possibilitasse o aluno a aprender sozinho, sem grandes dificuldades, iria também ajudar esse público, que já é minoria e que já não é e que já é difícil o acesso à aprendizagem para este público em específico. Mas em relação aos livros que já existem na biblioteca, em relação a todas as bibliografias técnicas presentes na biblioteca, o que fazer com elas? O ideal é que essas bibliografias fossem utilizadas para aprofundamento do estudo. Quando o professor direcionasse o estudo de uma forma mais específica, ou quando na aula prática ocorresse alguma situação, digamos que rara, mais específica ou mais aprofundada, o professor pedisse o estudo teórico por meio desses livros, mas que os livros presentes na biblioteca não fossem utilizados de forma obrigatória como material excepcional para as disciplinas técnicas, até porque, como foi visto na pesquisa, os alunos falaram que, além de utilizarem alguns, não todos os livros de matéria técnica, alguns dos livros de matéria técnica, eles também complementavam o estudo por meio de sites, por meio de e-books, por meio de apostilas, etc. Então, já foi dito pelos alunos que eles não utilizam somente o material disponível na biblioteca para as disciplinas técnicas. Como foi visto na questão da pesquisa, muitos afirmaram que já não utilizavam todos os materiais presentes na biblioteca, que utilizavam somente alguns e como foi visto também, a satisfação dos livros foi apenas para alguns. Apesar de no geral, os livros terem muita satisfação, quando analisamos melhor isso, vimos que a satisfação apenas é máxima em poucos livros e que muitos livros da biblioteca já não são utilizados pelos alunos. Muitos até mesmo não possuem nem o conhecimento da existência da bibliografia, por exemplo. Então, esse material
que irá ser produzido após essa pesquisa iria ajudar principalmente na otimização de tempo de estudos, principalmente para nós que somos estudantes de institutos federais de forma integrada. Além de vermos as matérias técnicas, também temos as matérias de ensino médio comuns, que são história, português, matemática, etc. Então, temos que sempre saber otimizar o nosso tempo da melhor forma possível. Por isso que esse material iria ajudar. E apesar de não ser o foco da nossa pesquisa, já que a nossa pesquisa tende a esse lado mais analítico da questão dos livros, da aprendizagem e ensino, o material que seria produzido após essa pesquisa, ele iria ter, inicialmente, algumas ideias que tivemos, foi que esse material tivesse um nível específico de dificuldade, de facilidade, de dificuldade. Por exemplo, ele começaria com um nível mais baixo, com um nível fácil, tenderia ao nível mediano e terminaria com um nível de dificuldade maior. Além disso, o livro também teria mais figuras de processos, porque muitos dos livros atuais agora na biblioteca não trazem muito essa ilustração de como o processo ocorre, de como o processo é dado, etc. Além disso, ele também teria essa assimilação, já que, de acordo com estudos da neurociência, as pessoas tendem a aprender melhor com a assimilação para poder abordar a realidade. O crescimento cognitivo se dá a partir da assimilação. Então, teria também exemplos desses processos, fazendo exemplos desses processos, relações desses processos com processos que existem na nossa rotina, por exemplo, em elementos de máquina, quando a gente visualiza as correias, mas que na nossa casa ou na casa das nossas avós, por exemplo, existem também correias nas máquinas de costurar, etc. Então também teria exemplos do dia a dia e também teria uma quantidade maior de resoluções de questões, que também foi uma falta que os discentes afirmaram ter, que muitos dos livros não tinham muitas resoluções de questões. Então, o material teria alguns desses pontos, mas ele seria desenvolvido melhor em outro tipo de projeto. Essa foi a apresentação do nosso projeto. Espero que tenham gostado e que tenham sido esclarecidas todas as dúvidas em relação a ele. E muito obrigada pela atenção.